Convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo, finzinho do capítulo 6. 2 Reis 6, no final dele. Em 2 Reis 6, a partir do versículo 24, a gente tem uma história muito interessante e eu acho que a melhor palavra para descrevê-la é assustadora também. Tá? Conta sobre a fome em Samaria. Que cidade era essa, Samaria? Vocês lembram? 2 Reis 6. Isso. O finzinho dele, a partir do versículo 24. Samaria era a capital do Reino do Norte. Que Reino do Norte? Não sei se vocês lembram, mas depois de Salomão, Israel se divide em dois blocos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul tinha como a sua capital Jerusalém, o Reino do Norte tinha como a sua capital Samaria. A gente falou no sábado sobre a invasão que Babilônia faz a Jerusalém e destrói. O norte, não sei se vocês lembram, mas é destruído antes, em 722, pelos assírios. E aqui a gente vai ler uma história justamente do período das ameaças sírias e assírias, né, dois nomes aí parecidos desses povos, a Samaria. Tá? Então, eu quero começar a ler com vocês essa história. Esse início é pesado, tá? A história é pesada, mas eu prometo para vocês que a história é bonita, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis 6, a partir do versículo 24. Diz assim: Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andou sobre a muralha, e uma mulher gritou: Ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira? Com o lagar? E o rei acrescentou: Qual é o seu problema? Ela respondeu: Essa mulher me disse: Dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: Dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Um texto inspirador para a gente começar a semana, né? Resumindo, a cidade de Samaria estava cercada. Né? Vale aqui a gente fazer um parênteses para lembrar de como que funcionava, né, o cerco antigamente. Não sei se vocês já viram ou lembram, as cidades eram muradas. E para você ter comida e para você ter água, normalmente o acesso à comida ou água, você tem que sair da cidade até a fonte de água, sair da cidade até onde se plantava comida. O que os exércitos inimigos faziam? Cercavam a cidade, ninguém pode sair mais, e aí com o tempo eles vão ficando sem o quê? Água e comida. Até inclusive tem uma história na Bíblia, né? Isso é um parênteses dentro do parênteses, do rei Ezequias, que uma vez esse rei faz um túnel para que chegasse água lá de fora de Jerusalém para dentro da cidade, e tem uma inscrição que é feita dentro desse túnel. Inclusive, isso é muito interessante, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar Jerusalém, hoje você pode fazer um passeio por esse túnel. Você entra nesse túnel e atravessa esse túnel sem luz, com água em alguns momentos até a cintura, né? No meu caso, em vocês vai ser no joelho, mas você consegue ir andando esse caminho todo até que você chega à fonte da água, fora da cidade de Jerusalém, que depois no Novo Testamento foi chamado o tanque de Siloé. Então, você consegue visitar esse lugar que foi algo sagaz, né, do rei ter feito para que chegasse água, eles não precisassem sair em busca de água num momento de cerco. Mas vamos voltar para a história aqui. Aqui não tem isso. Aqui em Samaria eles estão com fome e com sede. Mas não estão só com fome e sede. O texto disse, eles estavam, em palavras, né, parafraseando aqui,
vendendo muito caro a cabeça de um jumento e até o esterco de pomba para servir de alimento. Isso é um absurdo, né? E o absurdo fica maior ainda quando a gente ouve essa história dessas duas mulheres, que combinam sobre se alimentar, sobre se alimentar de um dos filhos, e no outro dia seria o outro, e uma esconde o filho. Imagina o rei nessa situação. O rei de Samaria, ele fica desesperado com aquilo. Ele fica incomodado, óbvio, quem não ficaria? A cidade passando fome, gente doente dentro da cidade, e ele não sabe o que fazer. E na cabeça dele, quando ele vê essa situação calamitosa, ele, na cabeça, pensa, eu sei de quem que é a culpa disso aí. Sabe de quem que é a culpa? Do profeta Eliseu. Diz a história, aqui no final, versículo 31, o rei disse, que Deus me castigue se até o final do dia, Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Fala assim, olha, o que eu estou vendo é absurdo, e assim, não vou me chamar rei, se até o final do dia, Eliseu estiver com a cabeça sobre os ombros. O que acontece na sequência? Todo o exército vai até a casa de Eliseu, e chegando lá, o profeta sai de encontro aos oficiais do rei de Samaria, e fala o seguinte, diz o texto aqui, agora capítulo 7, versículo 1. Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Então, resumindo o que Eliseu falou, fala assim, vocês vieram aqui me matar por causa da fome? Amanhã, nesse mesmo horário, vai estar sendo vendido no portão da cidade comida a preço de banana, né? Como a gente fala, né? Até a banana está cara, é difícil falar isso. Então, mas comida a preço irrisório. Imagina, né? Eu chego para arrancar a cabeça do profeta e agora ele vem e fala, não arranque minha cabeça, amanhã vai ter comida. Imagina a reação do exército sírio, do exército de Israel, de Samaria. Eles ouvem aquilo e o capitão reage dizendo o seguinte, diz assim o capítulo 7, versículo 2. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, disse ao homem de Deus, mesmo que Deus, o Senhor Deus, fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta responde, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Olha o clima, olha a tensão no ar. Vamos entender o que aconteceu. O capitão fala, meu amigo, Eliseu, nem que Deus abrisse janelas no céu e caísse comida de lá, não vai ter comida no outro dia. E Eliseu vira para ele e fala assim, você vai ver, mas você não vai comer. E acaba a história. Ou melhor, episódio 1 acaba. De repente, a gente no capítulo 7 é levado para um outro lugar. Olha só o que acontece no versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Só antes da gente continuar. Vocês estão entendendo? Onde a gente estava até agora? Dentro da cidade. Clima de tensão, fome, sede. Vamos arrancar a cabeça do profeta. De repente, cena 2. Fora da cidade. Quem que está fora da cidade nessa outra cena? 4 leprosos. Óbvio, né, que eles estariam fora da cidade. Diz assim o texto. Eles disseram uns aos outros, versículo 3 ainda. Para que vamos ficar aqui assentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Olha a sabedoria, né, obviamente trágica, desses leprosos. Um passo atrás, quem eram os leprosos para Israel? Pecadores. Normalmente, na Bíblia,
a lepra, se você olhar os episódios, estarão associados a alguma espécie de pecado, de falha, né? Tanto é que para a pessoa ser categorizada como curado da lepra, quem era que avaliava? O sacerdote. O sacerdote vinha e avaliava, e depois de avaliar, ele passava por todo um ritual de purificação. Ele já estava curado, mas tinha que fazer esse ritual, onde, por exemplo, envolvia raspar os pelos do corpo, e aí sim ele era reintegrado ao acampamento, lá no início, ou à comunidade, depois. Então, a gente começou sem falar o mais importante, que óbvio, deve ser o que vocês lembram. Os leprosos ficavam aonde? Fora da cidade, fora do acampamento, eles não poderiam estar juntos. Aquele que encostasse num leproso se tornava o quê? Imundo. E só um parênteses, é muito legal a gente lembrar da história de Jesus, né? Quando ele cura um leproso, ele faz o quê? Toca no leproso. Por quê? Porque não é ele que é contaminado pelo leproso. A santidade dele cura o leproso que é impuro. A pureza dele torna o impuro puro. Esse é o leproso, o impuro, fora da cidade. E aqui a história chega a ter um ar cômico, por quê? O pensamento dos leprosos é fantástico. Óbvio, porque não somos nós, né? Mas os leprosos pensam assim, olha, imaginem, né? 4. Olham uns para os outros e falam assim, gente, se a gente voltar para Samaria, primeiro, nós somos leprosos. Se deixarem entrar, né, eles vão matar a gente. Depois estão comendo até esterco de pombo. Não duvido que possam matar um leproso e comer carne de leproso, no nível que está, né? Se a gente voltar para lá, não vão deixar entrar, a gente vai morrer. Agora, a gente tem uma segunda opção. Qual é? Ir para o acampamento sírio. Poxa, mas os sírios são os nossos inimigos. Sim, mas lá tem comida. E se eles deixarem a gente viver? A gente pode comer e sobreviver, como leprosos. Eles não vão ter problema de nós sermos leprosos, então vamos para lá. E o texto conta que esses 4 leprosos saem no meio da noite em direção aonde? Ao acampamento sírio em busca de comida. E olha só o que diz a história. Versículo 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, surpresa, eis que não havia ninguém lá. Ué, todo mundo sumiu. Versículo 6. Por quê? Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou os egípcios e contratou os heteus para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Olha essa cena, gente. Imaginem, 4 leprosos, no fim da tarde, anoiteceu, chegam no acampamento e não tem ninguém. Por quê? Porque naquela noite, os sírios estavam lá no acampamento e eles começam a ouvir o quê? Barulho de cavalos, carruagem. E eles olham uns para os outros, esse barulho está muito forte. Isso daqui não é Samaria. Eles se aliaram a outros povos e estão vindo com mais gente. Mas o barulho é muito forte porque é muita gente mesmo. Vamos sair correndo. E, eu até me arrepio, sai todo mundo correndo e deixam um acampamento como está. E agora volta a cena que a gente parou. Imagina só, 4 leprosos entrando em um acampamento com tudo e sem ninguém. Sem ninguém. Daí eu pergunto para vocês, o que vocês fariam? Pensem só, tá? Eu vou responder por mim. Eu sairia comendo tudo que tivesse na frente. Imagina, estou morrendo de fome, eu vou morrer. E daí eu saio pegando as coisas e assim, é exatamente o que eles fazem, segundo o texto. Diz o texto que os leprosos,
Versículo 8: chegaram, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e se esconderam. Sabe aqueles filmes onde, eu não estou pensando em nenhum filme especificamente, mas sabe, uma cena em câmera lenta de guerra de comida, e a comida voando, e um dando risada com a boca suja de comida, e o outro comendo, escondendo comida no bolso. Essa é a cena que eu imagino. Eles rindo de alegria, comida, comida, e comendo desesperadamente. Olha, aqui tem ouro, e pega o ouro e vai sair escondendo, cava um buraco, guarda lá, e tem mais ouro aqui. O que a gente faz? Sabe quando, vou dar um exemplo mais próximo. Às vezes a gente vai passear, e daí chega num shopping, coitado, né? Sempre é o João de exemplo, né? Mas chega num shopping e tem os brinquedos, sabe? Aqueles que tem a bolinha de pular e tal. E daí o João vai brincar. Os primeiros segundos são engraçados porque ele não sabe para onde ele vai. Sabe? Eu vou para cá, eu vou para lá, para que lado eu vou, qual eu escorrego primeiro? E essa é a situação que eu imagino dos leprosos. O que eu pego, o que eu como, o que eu levo? E daí, no meio desse frenesi dos leprosos, o que acontece? E é linda essa parte. Os leprosos, diz o versículo 9, viram-se uns para os outros e falam assim: não é certo o que nós estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Os leprosos que estavam morrendo de fome, que não podiam entrar na cidade, no meio daquela fartura, param num momento de consciência, de lucidez e falam: o que a gente está fazendo não é certo. Sabe por quê? Porque hoje é um dia de boas novas. A gente achou alimento e a gente está calado. O que a gente tem que fazer? Vamos voltar desesperadamente para Samaria e contar que a gente achou comida. E aí eu não vou ler o resto da história, sugiro que vocês leiam depois, que a história é fantástica. Imaginem a cena, os 4 leprosos se aproximando do portão da cidade de Samaria, batendo e dizendo: gente, vocês não acreditam, tem comida no acampamento sírio e não tem ninguém lá. Qual seria a minha reação como soldado de Samaria? Ah, que maravilha, né? Poxa, essa, nem meu filho de 4 anos cai nessa, né? Porque é óbvio que os sírios estão querendo comprar vocês para nos enganar, né? E, de fato, eles não acreditam nos leprosos, até que depois de tanto insistir, porque, lembra, é um dia de boas novas, e nós nos calamos, o rei decide: tá bom, vamos mandar alguns oficiais, e eles vão conferir se tem comida mesmo. Imagina os oficiais: estou indo para morrer, né? Porque eu sei que os sírios vão estar lá. E daí os oficiais vão, e o que acontece? Tem comida, e não tem ninguém. E eles voltam e anunciam isso na cidade de Samaria, e diz o texto que se abrem os portões da cidade, e o povo sai desesperado para o acampamento sírio. E, entre aspas, ataca o acampamento sírio, pegando tudo que estava lá. Um detalhezinho importante: sabe quem é atropelado pela multidão quando o povo sai? Chuta. O capitão do rei de Samaria. Lembra? Você vai ver, mas não vai comer. Quando eu pergunto para vocês, ou para a maioria das pessoas assim, o que você diria que é a principal característica da poesia em língua portuguesa? A resposta, normalmente, que a maioria vem à mente é rima. Sabe, batatinha, quando nasce, ão e terminou ão depois, rimou, é poesia. Né? É óbvio que é uma noção bem pobre da poesia, né? Mas a gente normalmente associa como característica primária da nossa poesia em língua portuguesa a rima. No hebraico, que é a língua que foi escrito esse texto, existem várias características da poesia, mas tem uma que é muito rara. Em outras palavras, acontece pouco, que é o quê? A rima.
A rima, som de palavra parecido, é raro, não aparece muito. Em outras palavras, quando aparece, é muito importante. E chutem, aqui aparece. E olha só esse paralelo, Primeiro deles, sabe como que fala Egito em hebraico? Fala assim, ó, não tem nada a ver, ó, Mitzrayim. Isso é Egito em hebraico. Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês. Sabe como que fala leprosos em hebraico? Metzraim. Parece? Vamos lembrar do texto. Os 4 leprosos estão indo na madrugada. E os sírios ouvem o que no acampamento? O povo de Israel se aliou ao Egito. Aliou ao Egito? Não. Na verdade, quem está vindo? 4 leprosos. Mas tem outro paralelo. E esse eu gosto ainda mais. Lembra o que o capitão do navio, eu já estou para Jonas, né? Lembra o que o capitão do rei de Samaria diz? Nem que se abram as janelas do céu, isso vai acontecer. Sabe como que é janelas em hebraico? Arbot. Sabe como que é 4 em hebraico? Arbot. Tem diferença sonora? Nenhuma. Vamos pensar no paralelo. Nem que as janelas, ó minha mão, se abram, isso vai acontecer. Quem são as janelas que o texto mostra? 4 leprosos. E aí eu queria refletir um pouco com vocês sobre isso. Primeiro, qual é a nossa atitude? Porque assim, primeira coisa, né? Nós sempre somos os leprosos na história. Mas vamos, antes de criticar isso, vamos pensar. Como leprosos, como os leprosos que acharam comida, qual tem sido a nossa atitude? A nossa atitude tem sido, eu conheço tudo isso, eu sei de tudo isso, eu conheço tal livro, eu conheço esse outro, eu tenho a Bíblia, eu tenho o espírito de profecia, eu tenho essa doutrina e essa, e eles, tadinhos, não. E eu me calo e guardo para mim, e me engordo do que eu sei. Será que essa é a nossa atitude? Ou é a atitude dos leprosos? De, encontrando fartura de comida, parar e pensar. Isso que eu estou vendo não é qualquer coisa. É um dia de boas novas. Sabe o que é boas novas aqui? Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Eu não posso me calar. E ele sai desesperadamente, no caso, nós deveríamos sair desesperadamente, anunciando onde tem comida. Que tipo de comida é essa? Só que às vezes, a gente não faz isso. Essa é a primeira aplicação para a gente pensar. E a segunda é um pouquinho mais pesada. A segunda começa com o que eu falei. Normalmente, nós nos colocamos nessa história como quem? Os leprosos. Porque somos nós que levamos as boas novas. Mas e se a gente se colocar no lugar de Samaria? Vê se talvez não encaixa em certa medida. Talvez muitas vezes a gente acha que a gente está protegido pelos nossos muros, na segurança da nossa fortaleza, seja ela a nossa casa, a nossa igreja, e pensamos, aqui nós estamos protegidos. Quando, na verdade, lá dentro, o que está acontecendo? Fome. Fome séria. Fome a ponto de morrer. E, de repente, chegam 4 leprosos. Aquele que eu jogo para fora, aquele que aparece na minha comunidade, eu falo, aquele não deve fazer parte, aquele não vai ficar aqui, porque ele não se enquadra. E ele vem e fala, eu sei onde tem comida, olha a comida, olha o alimento que eu tenho. E a gente passando fome. Eu acho que essas são as 2 conclusões que a gente tem que pensar. Como leprosos, a gente tem se calado e comido tudo? Ou a gente tem anunciado as boas novas? E como Samaria, será que a gente às vezes acha que está seguro, mas na verdade está passando fome?
E é necessário alguém que a gente rejeita para vir e trazer o alimento, as boas novas para a gente. Que a nossa atitude seja como a dos leprosos, não como a de Samaria. Que a gente anuncie as boas novas. E como Samaria, a gente ouça os leprosos, trazendo as boas novas de alimento, as boas novas do Evangelho, as boas novas de comida em abundância. E para concluir, na Bíblia, comida é sinônimo de graça. É interessante que em Gênesis há algo muito distinto dos escritos das outras religiões ao redor de Israel sobre criação. Nas outras religiões é dito sempre que o ser humano foi criado para alimentar os deuses. Então, o ser humano vem e sacrifica, porque ele está alimentando os deuses. Se não saciou, é porque eu devia ter sacrificado mais, e assim por diante. Só que em Gênesis, nunca o ser humano alimenta Deus. Em Gênesis, desde o início, quem dá a comida, sabe quem é? É Deus. Por quê? Comida é sinônimo de graça. Comida é algo que é dado. Comida eu agradeço, porque é graça de Deus. Que a gente anuncie dessa graça, desse alimento. E se estivermos achando que estamos seguros, mas na verdade passando fome, que ouçamos aqueles que nos mostram onde tem comida. Vamos fechar nossos olhos? Querido Senhor, eterno Deus, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá, esse alimento que sacia a nossa alma. Senhor, quantas histórias maravilhosas existem na Bíblia que muitas vezes a gente não lembra. E essa história é uma delas, uma história intrigante, com muitos detalhes, onde nós aprendemos o valor daquilo que o Senhor nos dá de graça, o alimento. Que a gente, como os leprosos, possa não se calar e levar esse alimento a todos que passam fome. E como Samaria, a gente ouça aqueles que trazem o alimento. Que a gente possa acreditar nessa verdade, do alimento que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana a todos vocês e fiquem com Deus. Vamos então nos levantar e cantar o hino para nos despedir. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Amém. Uma boa semana a todos.
Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço,